Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais exercícios sebraspianos, sebraspinos para vocês. E agora a gente vai falar de uma das coisas que o Sebrasp mais gosta, que é exatamente, tudo o Sebrasp mais gosta, né? O verbo haver é uma das criaturas, digamos assim, que o Sebrasp se utiliza o tempo inteiro e fala o tempo inteiro com relação a muitas coisas, né? Assim, mas é uma das partes sintáticas mais permanentes, digamos assim, nas provas do Sebrasp. Por quê? A gente tem conversado, e aí eu tenho, né, deixado isso muito claro para vocês o tempo inteiro, de que o Sebrasp ele tem ultimamente trabalhado com uma mentalidade muito mais voltada para o texto, analisar o texto, olhar o texto, ver as coisas que estão relacionadas com o texto, deixando um pouco de lado essa parte tão gramatical de classificação, de coisas assim. E o verbo haver, como ele é um verbo que ultimamente tem sido, digamos, muito substituído por outros verbos, e ele tem um comportamento sintático muito particular, ele acaba aparecendo com muita frequência por aqui. Então, é interessante a gente entender essas relações, é importante a gente conversar sobre essas coisas todas, tá? Então, segura aqui comigo. Vale a pena você destacar para vocês neste ponto que o que o Sebrasp gosta, assim como a maior parte das outras bancas, mas pensando bem claramente no Sebrasp, o que o Sebrasp gosta real com relação ao verbo haver é o verbo haver, claro, no seu valor existencial, que é a mesma coisa do verbo haver no sentido de existir, e o verbo haver no seu sentido temporal, que é quando ele apresenta indicação de tempo, tá? Nesses dois casos, o que eu preciso que vocês pensem? Eu preciso que vocês pensem e se relembrem o seguinte. Nesses dois casos, ele vai funcionar como um verbo impessoal, o que significa dizer que nós não teremos sujeito, tá? Então, verbo impessoal gera aquela criatura chamada oração sem sujeito. Como é que ela gera essa criatura chamada oração sem sujeito, né? Por que isso e o que isso significa gramaticalmente? Você vai pensar que oração sem sujeito, o verbo fica sempre, nesse caso aqui, ó. E aí a gente está trabalhando com o haver, tá, gente? Isso se aplica ao fazer também, mas, ó, verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, na terceira pessoa do singular. Então, este verbo é um dos preferidos mesmo. Il preferite, né? Como se diz em italiano, ou como se eu falasse muito italiano, né? Mas é um dos preferidos para esse tipo de questão. Principalmente porque, desculpa, gente, gatos, cachorros, entrou um pelo na minha boca. Principalmente porque na oralidade nós temos a tendência a tirar esse verbo por conta dessa dificuldade e muitas vezes utilizá-lo de forma incorreta, segundo a norma culta, fazendo concordância. Então, fica muito atento, principalmente porque eles falam muito sobre substituição pelo verbo existir, e a gente já vai conversar sobre isso. Eles falam muito sobre trocas muito simples, e aí com uma possibilidade incorreta para a norma culta, então é muito importante que a gente fique atento a esse tipo de verbo. Bora que só bora? Bora lá para a primeira questão. Ó, considerando que o verbo existir, então olha só, considerando que o verbo existir pode ser substituído pelo verbo haver, as formas verbais exista e existem, que são essas duas linhas aqui, admitem ser substituídas por haja e há, respectivamente. Então vamos lá, ó. Embora exista, você já percebe que eu estou trabalhando com o subjuntivo aqui. Então eu tenho um verbo no subjuntivo e aí eu faria a troca e diria: embora haja forte correlação entre desenvolvimento e democracia, as condições gerais para sua sustentação vão além dela. Perfeito, porque a manutenção de quê? Tanto do tempo quanto do modo, que aí você também precisa ficar muito atento. Mas você percebe que ele já afirma, ó, considerando que o verbo existir pode ser substituído pelo verbo haver, ou seja, eles são equivalentes, eles são sinônimos, tá? Vamos para o segundo, ó. Qualquer flagrante da rotina desse relacionamento arrisca capturar cenas explícitas de desrespeito e pequenas ou grandes tiranias. As regras dessa relação não estão claras, não existem. Ainda que fique feio,
você teria aqui, ó, as regras desta relação não estão claras, ou seja, não há regras, não há. É possível, é feio, porque ficou faltando o objeto direto do verbo haver, que seria retomado com a ideia das regras, né? Então, ó, as regras dessa relação não estão claras, as regras, não há regras. Seria mais ou menos essa ideia, ou não existem regras, ou as regras não existem. Também a gente conseguiria fazer das duas formas. Por isso que você pode colocar esse item como correto. Lembrando que feio não é errado, tá, gente? Então a ideia que a gente tem de, nossa, mas suou feio, ficou feio, não é a mesma coisa de errado. Nossa respostinha, gabarito correto. Fechou? Pegou essa visão? Posso seguir em frente? Vamos seguir em frente pro próximo. Vem junto comigo, tá entendendo como é que é a ideia? Ele não vai fazer concordância, não há regras mesmo, porque não é o sujeito. Diferente do verbo existir, que na realidade faz modificações, tá? Vamos dar uma olhada? Vamos lá, ó. O Brasil é um país plurilingüe. Estima-se haver mais de 200 línguas vivas no território, e vários linguistas afirmam que esse número pode ser muito maior. A substituição do verbo haver por existir em estima-se haver mais de 200 línguas estaria de acordo com as exigências, então veja só, ó, de acordo com as exigências da língua escrita padrão, ou seja, norma culta. Qual é o grande problema desse caso? Enquanto o verbo haver, eu queria que você pensasse isso aqui, ó. Vamos fazer aqui uma pequena ideia. O verbo haver versus o verbo existir. Eles são sinônimos, tá, gente? Então, a gente vai colocar aqui, ó, que eles têm o mesmo significado na língua. Eles tomam o mesmo significado. Mas qual é a diferença que eles vão ter entre si? O verbo haver é um verbo transitivo direto e é um verbo impessoal, certo? O verbo existir, por sua vez, é um verbo intransitivo e um verbo pessoal. Inclusive, não se consegue construir o verbo haver sem sujeito. Ele sempre vai ter sujeito. Sempre, sempre, sempre. E aí, qual é a diferença que a gente vai pensar aqui com vocês? Olha só. A ideia básica é, se ele sempre tem sujeito, necessariamente ele vai fazer concordância. Se ele faz concordância, a gente passa a ter um probleminha lá em cima, que é qual? Qual é o problema maior que nós vamos ter lá em cima? É exatamente a ideia de que mais de 200 línguas vivas no território é o seguinte, isso aqui é o sujeito. E é um sujeito que está no quê? No plural. Ou seja, o verbo haver vai manter esse verbo no singular, mas se eu passo para o existir, eu tenho que mudar. Aí eu vou ter o seguinte, estimam-se existir, porque é voz passiva, é sintética, mais de 200. Ou seja, não cumpre o requisito do item porque fere a concordância. Logo, esse item é incorreto. Por quê? Porque não ficaria de acordo, precisaria haver concordância entre o estimar e o sujeito. Porque o existir vai permanecer no infinitivo, certo? Então esse pega acontece com muita frequência, você vai ficar indo e voltando e dizendo, beleza, eu tenho que trocar pelo existir, mas aí eu tenho que fazer essa concordância. Se o item não propuser a concordância, ele está errado, porque o verbo existir tem sujeito sempre, o verbo haver nunca, no caso do mesmo sentido, tá? Próximo, vamos junto. Embora, em tese, qualquer pessoa possa figurar, veja só, como vítima desse crime, sabe-se que a mulher é o principal alvo nessa espécie delitiva. Não é à toa que a criminalização da referida conduta era havia tempos, então já vou deixar marcado, porque é aqui que ele quer, ó, havia tempos, uma das prioridades da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Tanto é assim que são utilizadas como exemplo do que seria o stalking as situações em que a mulher é perseguida por um ex-companheiro que não se conforma com o término da relação, ou em que alguém possui um sentimento de posse em relação à mulher e não desiste de persegui-la. No trecho havia tempos, do segundo parágrafo, a substituição de havia por faziam
prejudicaria a correção gramatical do texto. Perfeito! Por quê? Ó, prejudicaria, aquilo que a gente já conversou em outros momentos que a gente tem que ficar atento, né? O verbo fazer, quando em seu sentido temporal, ou seja, quando no sentido de tempo, ele também é o quê? Impessoal. Ou seja, não faz concordância. Se ele não faz concordância, eu não poderia ter o plural ali. Inclusive, eu já deixo para vocês a ideia de que seria por fazia. Fazia tempos, uma das prioridades. O que você vai pensar, inclusive? Você vai anotar naquele caderninho que a gente já combinou. O verbo haver no sentido de tempo só será substituído pelo verbo fazer no sentido de tempo. Não existe possibilidade de outro verbo substituir o haver em sentido temporal. Certo? Beleza? Pegou essa visão? E aí o fazia também é impessoal, quando no sentido de tempo. É diferente de dizer assim, o Wagner faz arroz. Aí é outra coisa, né? É outro significado. É um significado prático de ação. Fechou? Bora pro próximo? Pros dois próximos. Vamos junto, ó. Mas ele nunca errava e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. A forma verbal havia em não havia mais dúvidas poderia ser corretamente substituída por existia. Está incorreto esse item. Por que esse item está errado, erradinho aqui, ó? Porque mais dúvidas, como a gente já conversou, é o sujeito simples desse verbo quando se transformar em existir. Então ficaria não existiam mais dúvidas. Ou seja, a troca pura e simples pelo existia vai gerar um problema gramatical porque não haverá concordância entre o sujeito e o verbo. Não se esqueça de que, ainda que eles tenham o mesmo sentido, eles não apresentam o mesmo comportamento sintático. Um é sem sujeito, o outro é com sujeito. Fechou? Bora que só bora. Vamos lá para a próxima. Para cada pergunta, havia só uma resposta certa. E era essa que ele dava, invariavelmente, exterminando aos poucos todas as dúvidas que existiam. Até que restou só uma dúvida no mundo. Será que ele não vai errar nunca? E aí ele quer falar sobre esse verbo existiam aqui, ó. O verbo existiam, encontrado na linha 12, que é essa, poderia, sem modificações sintáticas, semânticas, olha que item bom, ainda que com modificações sintáticas, ser substituído pela forma havia. O item está mais do que correto, ele está corretíssimo. Por quê? O existiam aqui, ó, viraria havia. E por que ele fala sem modificações semânticas? Porque eu já disse para vocês que eles são sinônimos. Eles têm exatamente o mesmo valor. Não há o que discutir com relação a esse valor, certo? Mas por que ele fala com modificações sintáticas? Porque você vai ter duas mudanças importantes, né? Você passa a ter sujeito, então a gente trabalha com a ideia de que há sujeito agora, e além de haver sujeito, eu saio de um VTD para um VT... Oh, perdão, eu saio de um V... Não há sujeito agora, né? Na verdade, desculpa, gente. Apaga. Sai de sujeito para não sujeito, porque a troca agora é o contrário, né? Então, passa a não haver sujeito, então não há sujeitinho, e ainda você sai de VI para VTD. Ou seja, são modificações de ordem sintática. Só o fato de você passar a não ter sujeito é uma modificação sintática pesada, inclusive bastante pesada, certo? Pegou essa visão? Posso seguir em frente? Bora pro próximo, vamos lá. Embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja um grupo de variáveis omitidas. No segundo período do texto, a supressão do segmento um grupo D ensejaria que a forma verbal haja fosse flexionada no plural hajam para a adequada concordância. Você já pode colocar o item como incorreto,
Porque você já viu que o verbo haver não faz concordância. Se está dizendo para a correta concordância, temos um problema. Há um erro aí. Porque ele não vai fazer concordância, tá? E aí você vai perceber o seguinte, independe se fosse só para que haja variáveis omitidas. Não importa, a gente pode apagar isso aqui, ó, e vai continuar sendo objeto direto, e aqui vai continuar sendo VTD. Lembrando que esse verbo é um verbo chamado de verbo impessoal. No trecho, arrastou-se até a porta para ver o que havia acontecido por ali. Deixa eu botar aqui para vocês verem que eu estava certo. O que havia acontecido por ali. Então vamos marcar até aqui, ó. A substituição da forma verbal havia por teria não prejudicaria a correção gramatical do texto, mas poderia alterar o seu sentido original. Então, olha só, vamos lá. Então, não alteraria a correção? O que teria acontecido. Beleza, é possível. Certo? Só que por que poderia alterar o sentido original? Porque havia acontecido é certo. Você tem uma ação certa. Ou seja, ela realmente ocorreu. Quando você joga para teria acontecido, o que acontece? Nós passamos a ter uma ação incerta. Então, o item se vê e se constrói como correto, por quê? Exatamente porque você está diante de uma alteração de sentido, ainda que sem alteração de significados. De gramática. Não tem problema com relação à correção gramatical do texto, certo? Não temos esse problema. Mas temos uma modificação no sentido original. Fechou? Bora. Que aqui não é, inclusive, vale a pena dizer para vocês, neste caso não é verbo haver no sentido de existir, tá? Havia acontecido, o verbo haver, ele é, na verdade, um verbo auxiliar, ou seja, ele ocorre junto com o acontecido e é ele que sofre essas modificações. Bora para a próxima? Vamos junto, olha só. Enquanto prestava minuciosa atenção ao movimento dos guindastes no porto, deixou o pensamento emaranhar-se livremente em sua própria trama. Formara, havia tempos, a ideia de que momentos de solidão eram propícios à reflexão. Sentado naquele barco, acabara por concluir que isso não se aplicava a si próprio. A forma mais comum como transcorria sua vida mental era a de um fluxo semi-enlouquecido de imagens acompanhado de diálogos inteiramente fantásticos. Não se julgava capaz de uma reflexão puramente racional, o que para um policial era no mínimo embaraçoso. No período, formara, havia tempos, a ideia de que momentos de solidão eram propícios à reflexão. O trecho formar havia tempos poderia ser substituído por formou há tempos, sem prejuízo dos sentidos originais da correção gramatical do texto. Vamos lá. Correção gramatical, ok. Você não teria problema, porque aí você teria o verbo no passado com passado. Ok. O lá de cima, qual é o grande problema? Ó, o formara, ele é mais que perfeito. Ou seja, é aquela noção de uma ação que aconteceu antes da outra. No caso do havia, é o imperfeito, certo? Vamos colocar lá em cima para você ver que você percebe que muda, ó. Formou há tempos a ideia de que momentos de solidão eram propícios à reflexão. Formou há tempos vai mudar a percepção de quando isso foi formado. Formara há tempos, havia tempos, significa uma ideia muito anterior a daquele momento em que ele está falando, porque o mais que perfeito te dá essa leitura. Então, nesse caso em específico, nós temos esse item como incorreto, porque eu tenho prejuízo de quem? Eu tenho prejuízo dos sentidos originais do texto. E aí, o item fica como incorreto. Fechou? Deu para entender até aqui? Pegou essa noção? É exatamente a relação de significação, como eu falei para vocês, que é um processo complicado. Bora junto? Vamos lá. Penultiminha. Em Utiariti, fomos muito bem recebidos pela equipe do Telégrafo.
que nos havia preparado, ou seja, aqui ó, o verbo haver como auxiliar novamente, tá? Que nos havia preparado um belo rancho à beira do rio. A forma verbal composta havia preparado é equivalente à forma preparara. Perfeito, tá, gente? Essa criaturinha aqui, ó, de havia preparado, ela é uma criatura chamada mais que perfeito composto. Ou seja, é uma forma de utilizar uma locução verbal para demonstrar aquilo que pode ser demonstrado com um verbo só. Certo? Pega essa visão que ela é importante. Então, nesse caso, ó, que nos preparara um belo rancho à beira do rio. Havia preparado dá essa mesma noção. Havia preparado é uma ação anterior a outra ação que vai aparecer. O mais que perfeito é sempre essa anterioridade. Tá bom? Pegou? Bora junto? Bora lá. Então, esse item aqui está o quê? Corretinho. Item correto, a gente segue com o item correto. Bora para a última? Vamos lá. Entre os fatores que favoreciam a proliferação das abreviaturas nos documentos, havia significativa distância entre Brasil e Portugal, com a consequente dificuldade de adquirir materiais para escrita, tintas, papéis, plumas, e a ausência de um sistema ortográfico para a língua portuguesa, além, é claro, da maior velocidade adquirida ao se abreviar palavras de textos produzidos à mão. Mantendo-se a correção gramatical do texto, a forma verbal havia, que é essa moça aqui, ó, havia a significativa, ó, poderia ser substituído por podem ser citadas. Vamos ver. Entre os fatores que favoreciam a proliferação das abreviaturas nos documentos, podem ser citadas a significativa, olha só, primeiro núcleo do sujeito aqui, segundo núcleo do sujeito aqui, tá? Não é o núcleo exatamente, mas eu poderia sem problema nenhum dizer podem ser citadas, porque quando ele fala havia tal coisa e havia tal coisa, ele está citando duas criaturas que aqui funcionam sem problema nenhum. Fechou, meus jovens? Então esse tipo de verbo é muito importante. Eu sei que a gente está aqui te preparando para o Sebrasp, mas se porventura você for fazer concurso de outra banca, isso aqui também cabe perfeitamente, porque verbo haver é sempre um tema caliente. Beleza? Bora que só bora? Bora que só bora. A gente se vê a qualquer momento. Fechou? Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. Fui!